Bom, após ter efetuado o registro das informações básicas da operação, lembra que eu falei que é credor, devedor, partes intervenientes, taxa de juros, condição de pagamento, enfim, todas as informações requeridas no registro. Após, geralmente, o ingresso dos recursos ou do embarque da mercadoria ou do desembaraço da mercadoria, a depender da modalidade da operação, é necessário registrar um negócio chamado cronograma de pagamento. Então, relembrando, cronograma de pagamento, o ROF, quando ele é registrado, ele até agora ele não criou nenhuma obrigação nem de pagar, nem de receber. Uma vez que o recurso ingressa no país, e quando o recurso ingressa no país? Nas circunstâncias em que envolve, geralmente, empréstimo direto, empréstimo mediante lançamento de títulos, empréstimo mediante emissão de debêntures, o AFAC. Então, tudo que é empréstimo, ou seja, lembra que eu comentei a diferença entre empréstimo e financiamento? Então, tudo que envolve um ingresso de recurso no país ou de uma transferência internacional de reais, e aqui cabe um breve parênteses para explicar para quem não tem familiaridade o que é uma TIR. Transferência Internacional de Reais são transferências, como o próprio nome sugere, em reais, debitadas ou creditadas de uma conta corrente no Brasil, titulada por uma entidade estrangeira. Essa TIR, ela equivale a uma operação de câmbio, tanto é que a regra cambial que se aplica aos contratos de câmbio se aplicam da mesma medida, na mesma forma, com a mesma intensidade para as operações de TIR. Então, portanto, o ingresso do recurso no país, via mercado de câmbio ou através da TIR, tem que ser realizado o registro do cronograma de pagamento. E o que é o cronograma de pagamento? O próprio nome já diz. Quando eu pretendo pagar ou quando eu vou pagar aquela operação financeira. Esse registro é indispensável, ou seja, ele é obrigatório para se fazer qualquer transferência do Brasil para o exterior. Sem esse cronograma de pagamento, não é possível fazer o câmbio para pagar ou a TIR para pagar a operação financeira. Tanto para a principal quanto para juros, né? Lembre que em certas circunstâncias precisa ocorrer embarque. Lembre-se que eu falei do recebimento antecipado de exportação. É nesse caso que eu tenho que registrar o cronograma de pagamento. Uma das coisas que o sistema RDROF novo, né? Por que eu estou falando de novo? Porque até o ano passado, o sistema RDROF era um sistema muito mais amarrado do que esse que nós estamos vendo aqui na nossa apresentação. Ele só exige o cronograma de pagamento do principal. Apesar de você mencionar nas condições da operação, se ela tem juros e as condições desses juros, se a taxa fixa, variável, etc., prazo de pagamento, o cronograma de pagamento é apenas para o principal, né? E ele tem que ser registrado, esse cronograma de pagamento, de acordo com as informações que foram registradas no ROF, prazo, periodicidade, etc. Portanto, não existe cronograma de pagamento para juros e encargos. Aí alguém pode perguntar, mas se não tem cronograma de pagamento, como é que eu faço? Veja, a obrigação, se houver um pagamento de juros ou de algum encargo, alguma despesa, etc., vinculada a um RDROF, você pode fazer o câmbio para remessa exterior, independentemente de qualquer registro que você tenha feito, desde que o ROF esteja aprovado pelo Banco Central, porque ele não faz essa consistência como fazia no sistema anterior. E é uma coisa importante, principalmente para as instituições financeiras que atuam
em remessas para o exterior relacionadas a encargos de juros de RDROF. O sistema anterior, ele consistia o valor da remessa com o cronograma, porque havia um cronograma tanto para pagamento de juros quanto para pagamento de encargos. O sistema novo não consiste em nada. Então, portanto, se alguém quiser, ou alguma entidade brasileira quiser usar esse caminho para fazer transferências indevidas ou irregulares para o exterior, ele pode fazer. Se o banco não fizer uma checagem dessa informação, o sistema não vai fazer. E isso pode trazer sérias consequências, tanto para a empresa quanto para a instituição financeira. Por isso, pagamento de juros e encargos exige uma atenção redobrada na análise da operação e, fundamentalmente, que o cliente entregue documentos que comprovem que aquele valor é devido. Outra circunstância bastante particular do sistema RDROF e uma diferença bem importante em relação ao sistema anterior, para quem conhece o sistema anterior, né, é que só existe um cronograma de pagamento no RDROF. O que significa isso? Que independente dos câmbios que podem estar vinculados, porque eu posso, por exemplo, ter uma circunstância da seguinte forma: eu registro um ROF de $1 milhão e vou utilizando, ou seja, esses recursos de empréstimo direto, e esses recursos entram no Brasil de forma escalonada, parceladamente. Entra 100 num mês, 200 no outro, 400 no outro, enfim, até totalizar esse $1 milhão. Eu não preciso gerar um cronograma de pagamento para cada câmbio que eu vincular no RDROF. Na verdade, eu vou gerar um cronograma de pagamento só, que considera todos os ingressos. Mas daí alguém pode perguntar para mim: bom, mas se o cronograma de pagamento ele parte do ingresso do recurso, e supondo eu ter um empréstimo que eu vou pagar em 360 dias, o prazo começa a contar do ingresso do recurso, significa que eu vou ter várias parcelas para pagar. Verdade, exatamente isso. O cronograma é um só, com várias parcelas. Nós estamos falando que o cronograma de pagamento é um. Só que o número de parcelas que esse cronograma de pagamento pode ter, pode ser N. Não importa quantas sejam, desde que não ultrapasse o valor que está ali determinado no próprio registro. No cronograma de pagamento não se informa a data, se informa mês e ano que eu vou pagar, tá certo? Que é uma circunstância bem diferente de quem estava ou quem viu o sistema RDROF anterior. Então eu vou dizer assim: suponha que a partir de hoje eu tenho que pagar uma obrigação a 360 dias. Hoje nós estamos no mês 7 de 2020. 360 dias para frente é 7 de 2021. Eu vou colocar o mês 07, 2021, vou informar o valor que eu vou pagar nessa data, ok? Entretanto, chegou no dia 7 de 21, no mês 7 de 21, se eu não pagar, eu tenho que ajustar esse cronograma de pagamento. Inclusive no sistema RDROF tem uma mensagem que aparece lá toda vez que você abre ele, dizendo assim: olha, o seu cronograma de pagamento tem que ser ajustado e adequado de acordo com aquilo que você, a circunstância atual do seu registro. Então, caso chegou lá no vencimento, não foi feito o pagamento, ajusta o vencimento para a data que for efetivamente previsto o pagamento. Ah, mas eu não sei, posso deixar vencido? Em princípio, pode deixar vencido. Não existe nenhuma penalidade por enquanto para isso. Entretanto, o Banco Central pode exigir que você corrija essa informação.
a legislação que trata sobre a penalidade é dúbia sobre essa questão. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Mas, de qualquer maneira, a recomendação é: não pagou no vencimento, não custa nada, prorroga, mesmo que for para 1 ano, não importa. O importante é que você tenha essa condição de pagamento atualizada. Entretanto, antes de contratar a operação de câmbio, portanto, no caso que você não pagou, estava previsto no mês 7 de 21, suponha que nós estamos lá no futuro, né? Nós estamos no mês 7 de 21, não paguei, mas lá no mês 8 eu vou lá e pago. Antes de fazer o câmbio para remessa posterior, tem que fazer o ajuste do cronograma de pagamento. Inclusive, se percebe que os bancos não exigem isso dos clientes, o que é um erro, que pode sujeitar as instituições financeiras a penalidades do Banco Central. Portanto, há de se exigir a atualização do cronograma antes de fazer a remessa posterior. Para fazer o registro do cronograma de pagamento, pessoal, primeiro eu preciso saber qual é a operação para a qual eu preciso cadastrar o cronograma de pagamento. Então, vou em pesquisar operações, coloco o CNPJ do devedor, clico em pesquisar e ele vai trazer no grid todos os ROFs que estão com o registro efetivado para cadastramento do RDE, do cronograma de pagamento, ok? Você só consegue fazer o registro do cronograma se a situação do ROF tiver como registro efetivado, ok? Então eu clico em ações, ele abre o ROF, né? E no ROF, aquele ROF que nós, no caso, simulamos o registro, mas esse é um registro efetivo, ou seja, ele existe. No ROF tem a abinha de cronograma de pagamento. Nesse caso específico, já está gerado o cronograma de pagamento. Entretanto, é bom lembrar que eu só consigo gerar o cronograma de pagamento se houver um ingresso de recursos. Enquanto não houver um câmbio vinculado, no caso de empréstimo, existem modalidades que não é necessariamente a vinculação do câmbio que permite gerar o esquema de pagamento. No caso do financiamento à importação, por exemplo, eu tenho que ter um evento de ingresso. No caso do empréstimo direto, é o câmbio. Tendo o câmbio, eu vou gerar o esquema de pagamento. Lembre-se que eu coloquei no meu esquema de pagamento, ou seja, nas condições de pagamento, que eu iria pagar uma única parcela em 12 meses. Então eu tenho que colocar no cronograma de pagamento, veja gente, como é muito simples o cronograma de pagamento. Eu informo o valor que eu quero pagar, o mês e o ano. Importante é, se houver mais de um ingresso, por exemplo, poderia ter o cliente ter fechado o câmbio em parcelas, mais de um câmbio. Ele fechou 50 num dia, 10 no outro, 20 no outro, 10 no outro, não importa. O esquema de pagamento é apenas um, não importa quantos câmbios vinculados tenham no ROF. O que você vai fazer é gerar um cronograma de pagamento para cada valor de acordo com o ingresso. Simples, fácil, não requer prática nem tampouco habilidade. Apenas ter o valor distribuído ao longo do tempo de forma que você consiga gerar o esquema de pagamento. Na apostila também existe uma planilha de Excel que vai ajudá-los a fazer essa distribuição do cronograma de pagamento. Então, se precisar de auxílio para gerar o cronograma de pagamento, na
Na apostila tem uma planilha de Excel que vai ajudá-los. Bom, outro elemento importante no RDROF são as movimentações. O que significa movimentações? São movimentações que representam ingresso de recursos ou baixa de recursos. E essas movimentações não necessariamente estão relacionadas a uma operação cambial, uma TIA, né? Elas estão relacionadas geralmente a algum evento. Então, nos casos em que a movimentação está relacionada a um evento, você tem que fazer o registro dessa movimentação manualmente. E quais são esses eventos que exigem um registro manual? No financiamento à importação, o ingresso do bem. Então eu tenho que registrar no RDROF, quando eu estou falando de financiamento à importação, o que é o ingresso do bem? É o desembaraço da mercadoria junto à Receita Federal. Desembaraçar a mercadoria significa nacionalizar a mercadoria. E a Receita Federal emite um negócio chamado DI, Declaração de Importação, ou DUIMP, Declaração Única de Importação, que é o documento que comprova a nacionalização da mercadoria. Eu tenho que vincular, portanto, esse documento da Receita Federal ao registro do RDROF no Banco Central. Através de que movimento? Ingresso de bens. Vamos ver lá no RDROF, tem lá uma opção para eu colocar ingresso de bens e informar a declaração ou as declarações de importação. Oi. Pouquinho. Deixa eu ler. Dá um ESC ali, por favor, sei que tá mais fácil. Lá no... É, no note. Parou porque... Será que é o será que é o... Ah, entendi. Dá um ESC. É o Outlook. É? É o Outlook. Travou? Dá um Ele ESC e tava- volta. Dá um ESC e volta que ele... É. Ah, Foi, beleza. né? Foi. É o Outlook que, sabe quando dá em reunião aí? Sim, sim. O bom é que pode parar, vai, segue o jogo. Ah, a gente volta, depois edita. É. Tá bom. Vamos lá. Gi, Outro evento que exige o registro manual é a perda da mercadoria total parcial. O que é perdimento da mercadoria? É quando ocorre um sinistro com a mercadoria importada, que foi um objeto de financiamento. Sinistro pode acontecer, um acidente com a embarcação, a aeronave, enfim, com o meio de transporte que está trazendo a mercadoria importada, que pode ter dado perdimento total ou parcial nesse bem importado. Então você registra essa situação no RDROF, porque lembre-se que é assim, nós estamos falando de uma operação financeira. Assim, mas se teve um sinistro eu tenho que pagar? Veja que você compra um carro, você tem um acidente com esse automóvel, tem perda total, você está no seguro, o seguro vai te pagar. Mas se está financiado, você tem que pagar o banco, continua tendo que pagar. O princípio é o mesmo. Outra circunstância que tem que fazer o registro manual é ingresso de bens, serviços ou recursos quando vinculados a registros averbação no INPI. Né? O princípio é o mesmo do ingresso de bens, só que aí ele vai exigir que você informe o certificado de averbação no INPI. Tá? Então, isso vai ter uma infinidade de circunstâncias, de operações que pode, quer dizer, uma infinidade, mas uma série de operações que são obrigadas a fazer esse registro, né? Que é o ingresso de bens intangíveis, financiamento de serviços, arrendamento, aluguel, afretamento e etc. Também é sujeito a registro manual o pagamento de obrigações incorríveis no país. Existem certas operações em que o financiamento cobre, além do bem, algumas outras obrigações no país, tipo licenciamento junto a algum órgão governamental,
enfim, pagamento de advogado por uma série de questões, enfim, qualquer obrigação que seja incorrida no país, ou seja, foi paga em reais no país, como aquele exemplo que eu citei daquela empresa que eu estou fazendo a regularização, que ela paga uma série, ele precisa também ser informada manualmente no RDE-ROV. Veja que eu citei as movimentações de entrada. Agora eu vou falar das movimentações de baixa. O que é baixa? Baixa significa sensibilizar o cronograma de pagamento. A entrada sensibiliza o ROF para que eu possa gerar o cronograma de pagamento. A movimentação de baixa sensibiliza o ROF para que eu possa gerar a baixa do cronograma de pagamento. Baixa ou liquidação. Então, nos movimentos de baixa, que também são registrados manualmente, existe pagamento de principal no exterior, principal e juros no exterior. O que significa isso? Todos sabem, ou para quem não conhece, é possível a uma pessoa física ou jurídica brasileira abrir uma conta no exterior e manter disponibilidade no exterior. Isso é permitido pela lei. Também é permitido pela lei pegar os recursos que estão nessa conta corrente no exterior e utilizar para pagamento das suas obrigações. Principal, juros, encargos, não importa. Só que ao fazer isso, sendo essa obrigação uma operação sujeita a registro no RDE-ROF, ela tem que incluir um evento de baixa, que é pagamento no exterior, seja principal ou juros. Cancelamento ou desconto de principal e juros. Né? Em tempos de Covid-19, muitas empresas estão renegociando suas dívidas, estão conseguindo obter descontos, estão conseguindo obter perdão. Né? Quando isso acontece, significa que você ou não vai pagar nada, ou você vai pagar uma parte daquele valor que estava inicialmente previsto. Nesse caso, você tem que incluir um evento de cancelamento ou desconto, total ou parcial da dívida. Também você tem que incluir o evento quando ocorre o perdão ou doação. Há de se diferenciar claramente o que é cancelamento e desconto do que é perdão e doação. Cancelamento é as partes concordam em cancelar a operação. Desconto é dar um desconto na operação. Perdão é uma parte, que é o credor, perdoa a dívida do devedor. É diferente. Cancelamento é uma vontade mútua, credor e devedor. Perdão é o devedor perdoa a dívida do credor. Mito. O credor perdoa a dívida do devedor. E na doação é quando ele doa esta dívida para o próprio credor. São institutos jurídicos importantes que têm que ser observados porque têm efeitos tributários relevantes em qualquer uma dessas operações que nós estamos falando. É muito simples, e isso é um recado que eu dou principalmente para quem presta assessoria para cliente. Dizer, olha, basta ir lá registrar um evento de cancelamento, ou de perdão, ou de baixa. Não é só fazer o registro. Existe toda uma questão, todo um reflexo tributário envolvido nessa questão, que tem que ser muito bem avaliado antes de se fazer isso, tá ok? No caso de recebimento antecipado de exportação, e uma coisa aqui que nós temos que explicar antes de dizer como é que faz o registro no ROF, é que quando eu recebo antecipado uma exportação, eu pago essa exportação não com dinheiro, mas com bem. Bem é um serviço. Eu vou exportar um bem, um serviço, e esta é a forma de pagamento da exportação. Né?
Diferente no financiamento à importação, que eu tenho que pagar recurso financeiro, ou do empréstimo que eu tenho que pagar recurso financeiro ou monetário, no financiamento à exportação, eu tenho que pagar, eu pago com produtos e serviços. Neste caso, para dar baixa no cronograma de pagamento, eu tenho que incluir uma movimentação de principal ou juros, pagamento de mercadorias e serviços. Ou seja, eu embarco a mercadoria, eu vou lá e informo o evento de pagamento com mercadoria e serviços. Aí, vamos esclarecer uma questão relativa à questão do cronograma de pagamento, que é antecipação do vencimento da operação. A pergunta é, posso pagar antecipadamente hoje uma dívida que eu estava previsto para mim pagar, por exemplo, daqui a 6 meses? A resposta é sim. Não há nenhuma vedação para este processo. Existe uma questão de impacto tributário que está relacionada ao IOF, né? Que nós vamos tratar essa questão um pouquinho mais para frente, mas não há nenhuma vedação legal para isso. Portanto, se eu tenho um cronograma de pagamento, que eu tinha uma previsão para pagar em dezembro de 2020, e por uma questão de caixa, enfim, qualquer de um acerto que eu tenho com o credor, eu quero pagar hoje. Nenhum problema, eu simplesmente fecho o câmbio e pago. Como eu informei a vocês antes, o que tem que ser feito antes de eu fechar o câmbio? Eu tenho que ajustar o cronograma de pagamento para que aquela parcela que estava prevista para pagar no mês 12, eu possa pagar no mês 7. Então eu vou lá no cronograma de pagamento, altero a parcelinha para mês 7 de 2020, está resolvido o problema. Portanto, se deseja antecipar, o que se tem que fazer antes de contratar o câmbio é fazer a alteração do cronograma de pagamento. E lembrando, sempre nós estamos falando de principal. Para juro, para encargo, não importa, não precisa fazer nenhum ajuste, tá certo? Outra coisa importante é que você só pode antecipar aquilo que está registrado. Não é possível, por razões óbvias, fazer uma antecipação de valor superior àquele que está no cronograma de pagamento. Como eu comentei, se você antecipa uma operação, e aí nós estamos falando especificamente de operações de empréstimo direto ou indireto, né? É aquela modalidade de ROF chamada empréstimo direto ou indireto, né? Seja ele mediante emissão de títulos, debêntures e tudo mais, pode sujeitar a empresa ao recolhimento do IOF. Veja que o fato gerador do IOF, no caso do empréstimo direto, ou não gerador, né? É o ingresso do recurso. Desde que o prazo de pagamento, hoje o decreto 6.306, artigo 15b, determina que o prazo mínimo para isenção não, alíquota zero de IOF é 6 meses. Um prazo menor, inferior a 6 meses, a alíquota de IOF, salvo não ter mudado nos últimos 2 meses, é 6%. Portanto, se eu quiser antecipar, portanto, eu fiz um registro de uma operação para 360 dias de empréstimo, mas eu quero antecipar ele em 6 meses. Se a antecipação for inferior ao tal dos 180 dias, eu vou ter que pagar os 6% de IOF que eu não paguei na entrada, tá certo? A fórmula de cálculo para apurar o prazo médio, como eu havia comentado no início, está prevista no ato declaratório da Receita Federal 41. E como é uma fórmula, o que eu recomendo é que, para apurar o prazo médio, porque voltando aqui um pouquinho, para apurar o prazo médio, ou seja, o que a norma da Receita diz é assim,
O prazo médio não pode ser inferior a 180 dias. Para apurar esse prazo médio, tem que aplicar a forma da Receita Federal, ok? Então, eu recomendo consultar esse ato declaratório interpretativo toda vez que vocês tiverem dúvida com relação a essa questão, se a antecipação está cumprindo sim ou não o prazo necessário, estipulado pela Receita Federal. Bom, outra situação que existe no RDR-ROF está relacionada à autorização especial para remessa. Autorização de quem? Do Banco Central. Existem circunstâncias, principalmente naquelas operações vinculadas a certificado de averbação de INPI, que você tem que pagar alguma coisa para o exterior, só que o certificado de INPI ainda não saiu. E a gente, por experiência, por outras operações, porque a gente já vivenciou no mercado, o certificado de INPI demora para sair. Tem casos que eu já vi, casos de mais de 5 anos. Quer dizer, a dívida, ou enfim, a operação financeira já venceu e a INPI não emitiu o certificado de averbação. Nessas circunstâncias, para que seja possível fazer a remessa ao exterior dos valores devidos, porque o que está atrapalhando a remessa ou impedindo a remessa para o exterior é uma burocracia, existe essa autorização especial para remessa, que o devedor solicita ao Banco Central uma autorização para pagar alguma obrigação que ele tem com o exterior. A única pré-condição que está prevista no sistema RDR-ROF é que essa solicitação ela tem que ser feita com 5 dias de antecedência àquela data que você pretende fazer o pagamento. É a única condição. E o Banco Central, invariavelmente, salvo algumas exceções, ele autoriza. E como é que eu liquido o ROF? A gente já falou do tal do cronograma de pagamento, movimentação de baixa, etc, etc, etc. Bom, mas o ROF ele se liquida, ele tem um momento que ele se encerra. Nesse caso, a liquidação dele é automática. O que é liquidação automática? Eu não preciso registrar nenhum evento de liquidação. O próprio sistema, através do sistema da vinculação com o sistema câmbio, e quem atua na análise de operações cambiais e processamento de operações cambiais, sabe que quando você tem uma operação de remessa para o exterior, que você envolve um registro no RDR-ROF, você tem que informar alguns dados lá, porque o sistema de câmbio conversa com o sistema RDR-ROF e baixa, liquide automaticamente aquele cronograma de pagamento que estava lá. Então, não há necessidade de fazer nenhuma registro de liquidação manual no sistema quando vinculado à operação de TIR ou de câmbio, exceto naquelas circunstâncias que eu já comentamos anteriormente. Da mesma forma, se eu tiver, por exemplo, um ROF que eu emiti em euro, mas eu quero pagar em dólar, por uma questão de negociação, também não há impedimento nenhum. Eu posso converter aquela dívida que eu tinha em euro para o seu valor equivalente em dólar, aplicando a paridade de conversão negociada com o credor. Veja, uma coisa importante. O Banco Central está dizendo assim, ó, eu não arbitro a paridade de conversão do euro para a moeda. Você é que negocia, mas quero alertar vocês uma coisa. Eu tive esse problema com um cliente, exatamente aconteceu isso, ele não arbitrou a moeda de dólar para euro, ou de euro para dólar, ele arbitrou de dólar para real. A taxa de conversão que ele utilizou estava fora de um determinado parâmetro que o sistema, apesar de não consistir, não permitiu que eu fizesse o registro do RDR-ROF. Enquanto eu não colocasse uma taxa
aceitável, o registro não pode ser feito. Portanto, por mais que seja uma paridade negociável, ela tem que se manter dentro de padrões normais de mercado. Não dá para colocar uma taxa lá, ou uma paridade, no caso, muito fora do mercado. Informalmente, um componente do Banco Central me falou que a variação para mais ou menos é de 10%. Eu não testei para ver, porque não tem condição de testar, mas acho que faz sentido. Existem situações, como a gente já havia comentado anteriormente, em que você não necessariamente tem um câmbio vinculado, como eu havia já comentado, é o FINIP, onde você tem, na verdade, o ingresso do bem, na verdade, é vincular a declaração de importação para a geração do esquema de pagamento. Ou, quando você quiser fazer uma baixa de um esquema de pagamento, de uma parcela do esquema, por conta de um perdão de dívida, enfim. Então, onde essas movimentações são feitas? Na aba movimentação. E nesta aba movimentação, tá certo? Eu vou incluir o movimento que eu gostaria de registrar com relação ao ROF que eu estou me referindo. Neste caso aqui, nós temos as movimentações de baixa. Principal pagamento no exterior, principal cancelamento desconto, principal doação perdão, cancelamento e doação não são a mesma coisa. Juros pagamento no exterior, juros cancelamento, juros doação perdão, principal ajuste de ingresso migrado. Há de lembrar que o sistema RD-ROF migrou de uma plataforma baixa para uma plataforma web e podem ter acontecido problemas. É por aqui que faz o ajuste. E também o ajuste de baixa, tanto o ajuste de ingresso quanto o ajuste de baixa. Nesse tipo de movimentação eu informo o que eu quero informar, no caso, por exemplo, pagamento no exterior, principal pagamento no exterior, e eu coloco a data e o valor, e eventualmente alguma observação. Não há nenhuma dificuldade, é meio que intuitivo o que você está tendo que registrar. Clica em salvar, nós não vamos fazer isso porque nós estamos em ambiente de produção, e ele vai baixar, no caso aqui, uma parcela do cronograma de pagamento. Lembrando, pessoal, que mesmo que não tenha cronograma de pagamento de juros no ROF, é obrigatório, mandatório cadastrar eventuais movimentações de baixa de juros que não seja decorrente de uma operação de câmbio, ou seja, de uma remessa ao exterior, ok? Quem fala que conhece câmbio, não conhece câmbio, porque eu falei de um monte de coisa que não tem nada a ver com câmbio, né? Mas na hora de fazer o câmbio, ele precisa saber disso, não é verdade? É isso que eu falo, o pessoal que faz análise de operação, ele é multidisciplinar, ele não pode ser... eu conheço a norma do Banco Central, PIS. Você tem que conhecer a norma do Banco Central, você tem que saber o que é um arrendamento, um aluguel, o que é uma operação de tanque de tecnologia, enfim. Posso alterar um ROF? Resposta, talvez. Enquanto não houver o ingresso do recurso, ou seja, você não vincular um câmbio ou um evento de entrada, lembra que a gente falou de evento de entrada? Ou de movimentações de ingresso, o ROF você pode alterar qualquer informação nele. Uma vez que você vinculou um contrato de câmbio ou um ATIR, você não movimenta, você não pode alterar mais nenhuma informação, exceto o tal do cronograma de pagamento. É a única informação que é permitida alterar. Qualquer outra alteração que seja necessário, a gente vai ver, tem que obedecer os requisitos da Circular 3689, que é repactuação ou renovação. Registra um novo ROF e contrata operação simultânea para a liquidação simbólica
de câmbio ou faz uma operação simultânea de tiro. Posso alterar o devedor no ROF? Eu falei, pô, mas todos os dados não podem ser alterados. Pô, mas tem um dado lá que eu posso alterar sim. O ROF permite que eu altere o devedor, sem que eu faça um novo ROF. Em que circunstâncias isso pode acontecer? Quando há uma reorganização societária do devedor. Para quem não está familiarizado com esse tipo de circunstância, é a incorporação ou fusão ou cisão do devedor com outra empresa brasileira. Incorporação, brevemente explicando, é quando duas empresas se juntam e formam uma outra empresa ou permanece uma empresa só. Fusão é quando incorporação é quando uma empresa incorpora a outra, ou seja, uma empresa A incorpora a empresa B e a empresa B deixa de existir e vira empresa A. A fusão é quando duas empresas, A e B, se fundem para formar uma empresa C. E a cisão é quando a empresa A se cinge, ou seja, ela vira empresa A e empresa B. Só um breve explicativo. Quando acontece essa circunstância, por óbvio, existe uma reorganização societária. Geralmente o devedor deixa de existir, ele passa a ser por um outro CNPJ. Nesses casos em que há reorganização societária, ou por ordem judicial, portanto, de acordo com um ordenamento de um órgão de justiça, é necessário que você altere o devedor lá no RDROF. E como é que você altera o devedor? Você vai lá no RDROF e informa assim, o devedor está sendo alterado porque aconteceu ou uma reorganização societária, ou recebi uma ordem judicial para isso, e eu vou informar que o devedor, que era A, passou a ser o devedor B. Só que quando acontece isso, o devedor B, aquele que está recebendo a dívida, ele tem que concordar, ele tem que entrar numa opção do RDROF e concordar a transferência da obrigação. Nas demais circunstâncias, veja, repactuação, assunção ou cessão de crédito, exigem a criação do novo RDROF e operação simultânea de câmbio. Veja que a alteração do devedor é bem específica, ela está vinculada a eventos comprovados pelo devedor, e na verdade pelo devedor antigo e pelo novo devedor, comprovados por meio de documentos e etc. É também possível alterar o credor. Da mesma forma que eu posso alterar o devedor, eu posso alterar o credor. Lembre-se que devedor sempre é entidade no Brasil, quando a gente está falando de RDROF. E quando eu falo de credor e interveniente, eu posso estar falando de entidade. O credor é uma entidade sempre no exterior, porque senão não teria motivo para registro no RDROF. Ou intervenientes, pode ser garantidores, e aí nesse caso pode ser tanto no Brasil e no exterior. Bom, quando eu estou falando de um ROF, cuja modalidade dele é empréstimo mediante lançamento de títulos, a mudança dessas partes intervenientes, credor e intervenientes, está prevista no manual até do próprio sistema, ela é automática, você vai lá e faz o registro, porque isso é uma condição da operação. Por outro lado, se não for mediante lançamento de títulos, quando também é possível alterar o credor, né? Da mesma forma que é para alterar o devedor, devido à reorganização societária, nesse caso ocorrida no exterior, ou por uma ordem judicial. Nesse caso, a alteração do credor e partes intervenientes é realizada através da opção que existe no RDROF de transferir credor sem a necessidade de criar um novo ROF. Lembre que eu já comentei isso. Para você repactuar um ROF, alterar um ROF, você tem que criar um novo e fazer uma operação simultânea de câmbio. Nessas circunstâncias específicas, com essas características,
não é necessário criar um novo ROF. Basta você fazer alteração no ROF, que a gente chama de origem. Já, se houver repactuação, o que é repactuação? Alterações das condições iniciais da operação. Taxa de juros que mudou, enfim, prazo, vencimento, não importa. Assunção de dívida. Assunção de dívida é quando eu altero o devedor. Ou uma cessão de crédito, que é a operação de altero o credor. Nesses casos, é obrigatória a criação de um novo ROF, que a gente chama de ROF de destino, tá certo? Que é referenciado no ROF de origem, ou seja, ele está vinculado ao ROF de origem. O ROF de destino, no caso, ele não tem modalidade específica, refinanciamento. Pessoas que têm alguma familiaridade com o sistema anterior, provavelmente vê lá refinanciamento de importação, refinanciamento, não existe mais. A modalidade é a mesma da modalidade de origem. Pode até ser uma outra modalidade, mas geralmente é a mesma modalidade. Então não existe modalidade específica. Só que ela exige, como a gente já havia comentado, a contratação da operação simultânea de câmbio ou realização de operações simultâneas de TIR, que é transferência internacional de reais, para liquidação simbólica, né? Ou seja, é uma operação de compra como uma operação de venda, mesmo valor, mesma taxa, mesma data de liquidação, simbólica porque não tem movimentação financeira, sendo que no código de grupo é um componente do código de natureza da operação que determina a origem do lançamento contábil da natureza. Ele vai colocar 47, que é capitais estrangeiros, alteração de característica. Alteração de características porque mudou as condições originais da operação. Bom, pessoal, como eu havia comentado, são duas as informações que você pode alterar depois que o ROF está com o status de efetivado. É mudar o devedor. E quem é o devedor? O devedor é a empresa no Brasil ou a entidade no Brasil que deve. Então, eu vou na opção mudança de devedor, coloco o CNPJ, no caso do devedor original, e ele vai trazer, veja, pessoal, que eu estou fazendo uma simulação, mas eu deveria colocar aqui o devedor que irá substituir o devedor atual, o CNPJ dele. Como eu não tenho outro CNPJ para simular essa circunstância, só coloquei o CNPJ do mesmo devedor para abrir a tela. Ao incluir o CNPJ do novo devedor, eu clico em incluir mudança e ele vai mudar o CNPJ de origem para um novo CNPJ de destino, ok? E eu tenho que explicar qual é o motivo da transferência. Lembre-se que nós falamos de reorganização societária, assunção de dívida, ordem judicial, e aí você pode fazer a mudança de todas as operações ou apenas desta operação e justificar a origem, né? Conforme contrato, conforme ato societário, enfim. Ok? Você precisa fundamentar, com base no documento que subsidiou esta mudança, você tem que fundamentar para o Banco Central, deixar fundamentado, ok, pessoal? Muito bom. Daí incluir, tá ok? E aí ele vai fazer a migração de um devedor de origem para um novo devedor de destino. Tranquilo? Vimos como muda o devedor. Mas também é possível, como já comentamos, mudar o credor. Credor ou agentes intervenientes, qualquer que seja a entidade cadastrada. Para esse fim, eu preciso identificar o ROF que eu quero mudar. Então eu coloco o CNPJ da empresa devedora, né? Porque este é
é o princípio para pesquisa. Desculpa, tá errado. Pesquisar, ele aparece o grid. Vamos supor que eu queira alterar este ROF aqui. Então, vou em ação. E aqui está o ROF com as informações básicas, registradas originalmente. Se eu descer até a parte do credor, vocês vão notar que tem, na parte do credor, uma opção para transferir. Essa transferência é que permite eu mudar o credor que está cadastrado inicialmente para o novo credor. Então, se eu clicar em transferir, ele vai abrir uma tela para eu cadastrar o motivo. São os vários motivos que nós já comentamos. E eu informo o CDNR do novo credor. Eu posso transferir parte, total, enfim. E a informação, a inclusão da informação é a mesma que você registra quando você está fazendo um cadastramento de um novo ROF. Você dá a realizar transferência e ele vai fazer a mudança do credor, ok? Muito simples, né?